emergencial não é EAD. O segundo ideia principal é o cenário de incerteza que nós estamos vivendo. Tá? Eu estou falando que um artigo foi escrito há mais de um mês atrás, onde a gente acreditava que essa paralisação demoraria 15 dias, seria alguma coisa provisória, e lá no artigo eu já vou dizendo, né, que talvez não possa ser tão provisório assim. Talvez a gente tenha que aprender a conviver com essas aulas remotas, né, e com essa nova forma de ensinar e, portanto, de aprender, né? E chama a atenção para o artigo, está lá no final, justamente essa oportunidade de inovar. E é exatamente essas 3 ideias que eu quero conversar com vocês hoje. Esse foi um projeto incrível, né? O professor Mota é um fantástico educador, formador, palestrante. O Mar é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço nessa parte de pensamento sistematizado, sabe? E aí a ideia veio justamente isso, unir essa força, unir, na verdade, características de nós 3 para criar esse curso realmente incrível. Nós chamamos isso de Torrance, um expert em ensino remoto, e a ideia é justamente essa, é deixar você muito bem amparado sobre isso, não só em termos de conceitos, mas principalmente em termos de prática. O que fazer no seu dia a dia, na sala de aula, para não só ensinar melhor, mas principalmente para que o seu aluno aprenda melhor, tá? E nós estamos, como eu disse, nesse cenário de incerteza. Incerteza é o estado ou caráter do que é incerto. É a falta de clareza, a dúvida, a hesitação, a indecisão, a imprecisão. Veja, eu acho que todos vocês, nas cidades de vocês, não importa se no sul, no sudeste, no centro-oeste, como que tem a questão do comércio abre, comércio fecha, lockdown, não tem lockdown, é proibido máscara, não é proibido máscara, a escola volta, a escola não volta, né? Então, veja só, tudo isso caracteriza esse cenário de incerteza. E em cenários de incerteza, né, tudo que nós precisamos é nos agarrar, olha lá, nos agarrar a alguma certeza. E a melhor forma de nos agarrar a alguma certeza é justamente olhando para a parte da teoria e das evidências científicas. Estão nas teorias e nas evidências científicas, provavelmente, as certezas que nós precisamos para dar continuidade com isso, tá? Um que eu gosto muito, eu sempre falo, porque realmente eu sou realmente apaixonado pelas ideias desse cara, chamado Nassim Taleb. Ele tem aqui a lógica do cisne negro e antifrágil. E ele basicamente é um grande gestor de risco, tá? Lógico, os livros falam sobre teoria econômica, teoria do pensamento econômico. Eu trago isso, né, como pensador, eu trago isso, essas teorias para a área de educação, e a gente vai conversar um pouco sobre elas, tá bom? Mas na gestão de risco de Taleb tem 4 princípios. O primeiro é cuide primeiro das pessoas. O papel da empatia, o papel de entender o outro, de se colocar no lugar do outro. A gente vai falar um pouco disso e muito mais disso na quarta-feira, quando nós estivermos falando de comunicação. Na ideia de Taleb, entenda que é pensamento econômico, tá? Ele fala que não perder é mais importante do que ganhar. O que ele quer dizer com isso? Ele fala o seguinte: imagine 2 pessoas com R$1.000 cada uma. Em qualquer cenário de começou um rumor de crise, nem tem um crise ainda, uma pessoa mais precavida vai lá e retira esse investimento de R$1.000. Ele tem, portanto, R$1.000 na sua carteira, R$1.000 em dinheiro. Outra pessoa está ganhando dinheiro, estava 1.000, 1.020, 1.040, estava ganhando dinheiro e deixa esse dinheiro lá. De uma hora para outra tem a perda. Imagina que ele perde 30%, 40%, 50%. Imagina que agora esses R$1.000, ele se transforma agora em R$600. Entenda isso. R$1.000, perdeu, derreteu 400, 40%, está agora R$600. Voltou tudo. Agora, ou seja, a economia voltou. Entenda isso. Para essa pessoa que tinha 400 voltar a 1.000, ela vai ter que fazer um esforço de trades de mais de 50%. Porque, ó, 600, 50% é 300, 900, não chegou a 1.000. Então, o esforço, olha lá, o esforço para recuperar é muito maior. Onde que eu penso isso em teoria educacional? Existem evidências científicas que mostram que no período de férias dos Estados Unidos, entenda isso, período de férias dos Estados Unidos, julho, agosto, comecinho de setembro, em 3 anos medindo isso, em 46 escolas, as férias dos Estados Unidos regridem a aprendizagem, ou seja, perde cerca de 25% a 30% da aprendizagem de alunos americanos. Então, veja, isso fica claro que o pior cenário para esse momento de lockdown, de isolamento social, é não ter aula. Não ter aula é o pior cenário que tem. Por quê? Porque você vai ter perda de aprendizagem. Tá? E se tem, eu vou voltar aqui, eu quero mostrar isso com a minha mão, para que você possa enxergar bem isso, tá? Olha aqui comigo. Se você não tem aula, você tem perda de aprendizagem. Perda. A hora que volta às aulas, você vai ter um esforço muito grande para voltar ao que o aluno tinha, tá? Ao que o aluno tinha. Então, veja só, nesse momento, não perder é mais importante do que ganhar. Mas não perder a aprendizagem é mais importante do que querer ensinar muito, tá? Esse é o ponto. E a gente vai falar também que menos é mais, e o foco ali é no resultado, que no caso do Taleb é resultado financeiro, mas no caso nosso aqui é aprendizagem. Entenda isso. Tudo que nós vamos falar, a gente vai falar de uma coisa só, aprendizagem, tá ok?
Então eu vou voltar aqui só para a gente possa ter esse destaque maior na tela e dar continuidade aqui à nossa apresentação. Então a primeira certeza, né, que nós podemos nos agarrar é: não estamos fazendo EAD. E eu gostaria que vocês entendessem isso, e para que facilite esse entendimento, né, eu quero primeiro fazer o conceito de ensino remoto emergencial na literatura educacional. Está em destaque amarelo aqui, ó. O ensino remoto emergencial é uma mudança temporária da entrega de instruções para um modo de entrega alternativo, devido às circunstâncias de crise. Eu já falei, crise climática, crise de guerra, né, guerra civil, ou seja, crise. A criança não pode ir para a escola, o professor não pode ir para a escola. Envolve o uso de soluções de ensino totalmente remotas para instrução ou educação, que de outra forma seriam ministradas presencialmente, ou com curso combinado ou híbridos, que retornarão, sem dúvida, a esse formato assim que a crise ou a emergência tiver passado, tiver diminuído, tá bom? Entenda isso, que o ensino remoto, então, ele é essa forma de ensinar, né? Ela é remota porque alunos e professores não podem vir para a sala de aula, e ela é aqui emergencial porque ela não houve tempo de planejamento. Entenda isso, um vírus apertou o botão reset do nosso planejamento 2020, tudo que pensamos em janeiro, tudo que pensamos para o ano letivo 2020, o vírus deu um pause, reset, começa de novo. E esse começar de novo, ele começa online, começa remoto. Então, olha só, todos nós viramos novatos. Todos os professores viraram novatos justamente nesse momento, tá? E essa imagem vai ficar bem clara, essa explicação. Aqui do lado da direita, tá? Aqui você vai ver o seguinte: educação à distância. Perceba ali que eu tenho um grupinho de pessoas que são chamadas de professores conteudistas. E esse pode ser uma empresa também, chamada uma empresa de fábrica de conteúdo. Esses professores criam aulas, criam videoaulas, criam questionários, criam textos, criam, enfim, podcasts, criam todo o material que, olha só, escola não pode, porque não podia. Mas faculdades e universidades compram o direito autoral desse material e colocam essas aulas e todo esse material num portal chamado AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou LMS, Learning Management System. Tendo essas aulas, esse conjunto de aulas num LMS ou num AVA, aí nós temos aqui, está bem no meio da figura aqui, ó, a figura do tutor, da imagem, a figura do tutor. O tutor, veja, ele não é o professor que criou a aula. Esse tutor, muitas vezes, ele não é especialista no assunto. Esse tutor, sim, ele fez um curso de tutoria de ensino à distância, então ele tem uma formação para fazer mediação. Mediação entre um grande número de estudantes, dezenas, centenas, às vezes até milhares, com a tecnologia, com o AVA, com o Ambiente Virtual de Aprendizagem, e obviamente com o conteúdo. Portanto, educação à distância no Brasil é sim um negócio de escala. E se é um negócio de escala, ele é um negócio que ele dá ganho de escala. E se dá ganho de escala, eu posso cobrar menos, cobrar mais barato por aluno, e mesmo assim eu vou ter bastante lucro, né? As instituições têm bastante lucro. É totalmente diferente, entenda isso, é totalmente diferente de ensino remoto emergencial, onde a turma não aumentou o número da turma. A turma do teu filho, a turma do teu aluno, ela continua sendo do mesmo tamanho, tinha 15, tinha 20, tinha 30, 50, não importa. Ela continua com os mesmos alunos. O número, olha só, o número de professores para essa turma continua o mesmo. E com detalhe, são esses professores que criam as aulas, esses professores que fazem a intermediação via tecnologia com os alunos, e eles fazem então todo esse relacionamento, essa mediação. Não tem um ganho de escala aqui. Muito pelo contrário. Às vezes tem investimento em formação de professores, às vezes tem investimento em tecnologia, às vezes você, professor, teve que estar gastando sua internet, às vezes você, professor, teve que comprar um microfone. Entende? Então, veja só, teve, na verdade, investimento. E o que mais caracteriza isso? Ensino remoto emergencial não é um negócio de escala. Ele é um negócio emergencial, é onde ele entrega uma educação, um ensino, de uma forma não planejada no início, e a gente vai chegar aqui no decorrer dessa aula de hoje, falando do ensino remoto mais intencional, mais planejado, tá ok? Mas eu gostaria muito que vocês podem tirar foto, podem printar, eu acho que vocês gostaria muito que vocês entendessem justamente essa tela, porque essa tela, ela explica justamente a diferença de educação à distância e ensino remoto emergencial, tá ok? E ela é remota por quê? Porque os alunos e professores não podem vir para a sala de aula. E ela é emergencial por quê? Porque não foi planejado. Ninguém estava preparado. Ninguém imaginou que isso poderia acontecer em pleno século XXI. Não é Brasil, nenhum país do mundo imaginou isso. Portanto, ele é um ensino remoto e ele é, sim, emergencial, principalmente quando a gente olha as primeiras semanas que aconteceu lá atrás, tá bom? E nós temos para o ensino remoto duas opções. Uma que eu chamo isso de aula senso comum, e outra é olhar um pouquinho com atenção para a ciência da aprendizagem. É a coisa que eu gosto. Eu gosto de olhar com a evidência científica.
A aula senso comum, simplesmente a gente abre a câmera aqui da videoconferência e dá uma aula, exatamente muito parecida com essa que nós estamos fazendo aqui agora, tá? Uma aula ao vivo, online e ao vivo. Já a ciência da aprendizagem, ela tem uma orientação e atividades, tá? E aí, olha só que interessante. Quais são os problemas dessa aula aqui? O problema dessa aula aqui, imagine que uma criança está assistindo essa aula das 8 da manhã, com 4 professores diferentes, 4 matérias diferentes, até meio-dia. Imagine só o tempo de tela que essa criança tem. Existem evidências científicas que dizem que tempo de tela em crianças pequenas, e crianças, de modo geral, adolescentes, ela é prejudicial à saúde dessa criança. Com questões de transtornos emocionais, com questões de depressão, até autismo, tem trabalhos que mostram que muito tempo de tela pode desencadear ou ser o fator etiogênico disso, tá? Mas não é só isso. Você imagine agora, olha só, essa quantidade de horas na frente do computador tendo aula, esse aluno tem muito pouco momento para pensar, para raciocinar, para se testar, tá? E a gente vai ter alguns problemas, portanto, para esse tipo de aula. Eu costumo dizer que ensino nem sempre significa aprendizagem. Aqui nós temos muito ensino, mas eu não posso garantir aprendizagem. Ninguém pode. Tá? Ensino nem sempre significa aprendizagem. E a grande segunda certeza que nós temos são os problemas das aulas online. O problema de conectividade, eu tenho certeza que você está aí no interior, eu também estou aqui no interior e às vezes tem dificuldade, às vezes, em conectividade. Rotina familiar, veja só, uma aula, quando a gente congela esse horário, a gente ingessa esse horário, seja das 8 da manhã ou das 7 às 10 da noite, como algumas universidades têm feito, é um total desrespeito à rotina familiar, né? Porque, veja só, basta olhar para dentro da nossa casa. Olha para a tua casa, professor e professora. Eu olho para a minha. A minha casa, nós temos que cuidar da roupa, cuidar da limpeza da casa, pensar no almoço, cuidar da educação do nosso filho e ainda trabalhar. Você imagina se agora eu tenho que todo dia, das 8 ao meio-dia, cuidar da educação do meu filho, né? É importante? Claro que é importante, mas seria muito melhor se eu tivesse opções de escolher o melhor momento do dia para que eu possa justamente me dedicar de verdade, corpo e alma, àquela atividade tão importante que é a educação do meu filho, né? E da mesma forma que a gente pensa em público adulto de universidade. Essas pessoas, antes elas vinham para a universidade. Se ela tinha filho, provavelmente ela deixava o filho com a esposa, se tinha filho, deixava o filho com a avó ou com o vô. Não pode mais. Esse adulto, ele continua trabalhando, às vezes remoto, ele está na sua casa tendo que cuidar da alimentação, da limpeza, e na casa, enquanto está tendo aula, o filho está querendo comida, o filho está querendo atenção. Então, a produtividade ela é totalmente diferente, né? Então, muda muito a rotina familiar. E outra é justamente a aprendizagem, como nós dissemos, muito ensino não necessariamente significa a aprendizagem, tá ok? Outro grande problema é a conectividade. Por quê? Porque a quantidade de escolas e universidades que estão tendo essa aula online, imagine que cada professor, que cada turma está tendo uma live, está tendo uma aula ao vivo, né? Online, ao vivo, ao mesmo tempo. Quanta internet consome disso? Por outro lado, quantas pessoas estão trabalhando em home office, se as maioria das empresas estão fechadas? Por outro lado ainda, quantas pessoas estão assistindo séries ou maratonas de séries na Netflix, consumindo grande banda de internet? Ou ainda, crianças e adolescentes jogando videogames multiplayers de altíssima definição, de som, imagem, 8K, né? Quanta internet consome disso? Então, alguns países do mundo já começam a pedir para Netflix e para Google e para Facebook e para YouTube diminuir a qualidade dos vídeos, para que possa suprir, dar condições de ter uma infraestrutura de dados, tá? Agora imagine no Brasil, que já tem uma estrutura relativamente precária. É grande, mas é precária. Não vai ter internet para todo mundo. Então esse é um grande problema, conectividade. Outra, como eu disse, essa rotina familiar, né? A rotina familiar é esse outro grande problema. Se nós temos um momento de aula dessas crianças muito engessado, a gente está complicando demais a vida de pais e mães, né? Porque cada família é uma família, cada rotina é uma família, né? Não dá para a gente poder colocar apenas uma forma para todo mundo, formatar todo mundo nisso. Outra evidência científica, né? Esse primeiro gráfico da esquerda fala que, na verdade, compara ensino atividades tradicionais com engajamento interativo. E toda vez que tem mais interação e engajamento, o aluno aprende melhor, né? Nós sabemos também que toda vez que o aluno discute, faz, ou ele ensina um ao outro, ele aprende melhor. Sabemos também o papel dos simulados e da prática distribuída. E não podemos levar em desconsiderações as curvas de esquecimento ou a curva de aprendizado, tá? Para tudo isso, não vai dar tempo de trabalhar isso agora, nesse momento, mas é como bônus para vocês, se vocês entrarem nesse site aqui, ó, metaaprendizagem.com.br, esse que está em destaque, ó,
Didática Simétrica e Evidências Científicas. É um curso meu e vocês podem, quem quer, obviamente, se aprofundar nessa questão de evidência científica de aprendizagem, tá bom? E ali tem outros, como a mente funciona, ilusão de fluência, didática simétrica, mas esse específico é didática simétrica e evidências científicas, que eu vou estar explicando cada um desses gráficos aqui e muito mais, tá bom? Seguindo, aí você pode me perguntar, Paulo, ok, eu entendi tudo isso, mas qual caminho seguir? É a pergunta de todo mundo, né? E eu coloco aqui justamente esse desenho da Alice no País das Maravilhas, que quando a Alice pergunta para o gato, que caminho seguir? E a Alice fala, tanto faz, o gato fala, então qualquer um serve, qualquer caminho serve. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. O que eu chamo atenção para isso é que, quando eu tenho uma estratégia de ensino e não focando na aprendizagem, qualquer caminho serve. Mas se você quer realmente tiver o interesse de estar focado na aprendizagem do seu aluno, parece ter um caminho suportado por evidência científica, por neurociência da aprendizagem, mais eficaz. E temos, portanto, alguns, que é a nossa terceira certeza. Temos alguns princípios. E esses princípios, entenda isso, não é um mapa da mina, não é um caminho com uma certeza, é sim uma bússola. Ele vai te mostrar a melhor direção a seguir. E, obviamente, tem muito ajuste. Tem muito ajuste para dependendo do nível de ensino, dependendo para a matéria, dependendo para a tua fluência com as tecnologias ou não, dependendo do engajamento com teus alunos, tá? Mas, basicamente, esses princípios passam pelo síncrono e assíncrono. Outro pela comunicação, conteúdo e registro. E outro, esse entendimento muito claro do propósito. Um propósito mais focado em ensino ou mais focado na aprendizagem. E aí nós falamos de síncrono. Síncrono é o que acontece simultaneamente. É relativo a fatos, coincidentes ou coexistentes. É o ao vivo, é a live, é a videoconferência. É isso aqui, ó. Nós estamos falando, eu estou vendo o chat de vocês fazendo perguntas e comentando aqui em tempo real. E o assíncrono é o que não acontece simultaneamente. São considerados desconectados do momento real ou atual ou presente. São links, vídeos gravados, slides, e fique comigo porque você já vai ter uma experiência assíncrona aqui também, tá bom? Se você quiser entender isso melhor, inclusive a estatística por trás disso, eu fiz um webinar dia 18 de abril pelo Cinep Noroeste, está nesse link aqui, ó, gg.gg/Cinep, que você vai ter uma explicação bem mais detalhada, tá? Do porquê esse síncrono é um erro tipo 1 e por que devemos apostar mais nas atividades assíncronas, tá bom? E quando nós falamos de atividades assíncronas, nós saímos então do ensino remoto emergencial, basicamente ao vivo, para o ensino remoto intencional, com essa intencionalidade, onde sim agora o corpo pedagógico, o grupo de professores, né, a direção pedagógica da escola pode pensar, olha só que interessante, numa curadoria de materiais, num planejamento para esse ensino remoto intencional. E o intencional aqui vem com a intencionalidade de aprendizagem, e não simplesmente entrega de conteúdo ou entrega de aulas. E sim, eu quero ver a efetividade dessa aprendizagem, ok? E um ensino remoto intencional, ele passa por 3 pilares. Um pilar comunicação, um pilar conteúdo e atividade e um pilar registro. Amanhã, o professor Marlon Bruneta vai falar muito da questão da comunicação, do conteúdo e do registro, da importância disso. E hoje, nós estamos falando essa visão geral, e na quarta-feira vamos falar sobre comunicação. E na quinta-feira o professor Marlon Mota professor Mota, falando justamente das aulas ao vivo, porque sim, é importante, mas ela tem o seu momento adequado para isso, tá? E é exatamente isso que você vai aprender nos próximos dias. Olha só, você vai aprender uma trilha assíncrona, né? A diferença ali da interatividade e da atividade. A interatividade é quando o sistema, quando o software, quando a planilha, quando o AVA corrige ou faz a correção, ou faz o feedback disso para os alunos. E a atividade, ela sim, posso ter uma trilha assíncrona com atividade. A diferença é que eu não tenho software, eu posso ter papel, não tem problema nenhum nisso. Existem estratégias fantásticas de ensino remoto intencional com papel, tá? Isso principalmente na educação infantil, anos iniciais da educação, ensino básico, onde sim, o veículo apostila, o veículo, né, papel, livro didático, é fundamental nesse processo. Então, na verdade, vem uma orientação do que fazer e a atividade, ela acontece na apostila, no papel, tá bom? Mas, de novo, é importante o papel do registro, nós vamos falar mais sobre isso amanhã. É a trilha assíncrona. E aí o professor Marlon, né, esse da flecha ali, vai falar justamente aqui por que e como criar trilhas assíncronas de aprendizagem e a importância do registro. Na quarta-feira eu vou falar sobre a comunicação, sobre empatia entre professores e alunos e famílias. Mostrar aqui que tem diferentes famílias. Nós temos famílias que têm um bom poder socioeconômico, com internet boa em casa, com bastante aparelhos, então ok.
mas nós vamos ter famílias que têm bastante filhos, 2, 3, 4 filhos, não têm uma infraestrutura de internet e muito menos de devices, né, de aparelhos. Então, se você cria uma estratégia apenas síncrona de aula ao vivo online, você está, na verdade, não incluindo ou não está atendendo essas famílias, né? Da mesma forma como nós temos diferentes níveis de alunos, tá? Alunos que têm mais dedicação, que têm mais facilidade, que têm mais fluência, alunos que trabalham, e esse é o papel da comunicação, nós vamos falar isso na quarta-feira, né? A Flash está ali comigo, porque a comunicação de pais e alunos é o segredo do sucesso e como fazer isso de forma fácil e eficaz, tá? Nós vamos falar de como, inclusive, comunicar isso com os pais na educação básica ou como fazer uma comunicação mais assertiva com os alunos na educação superior. E depois vamos chegar à trilha síncrona, isso na quinta-feira, né? Que também tem a data, a dedicação, conteúdo, atividade, registro, mas tudo isso de forma síncrona. A diferença aqui da interatividade para interação. Interatividade é software, interação é pessoa, né? É o professor fazendo feedback em tempo real. E aí o professor Mota vai deliciar vocês, né, com toda a didática dele e com todas as tecnologias que o professor Mota vai mostrar ali para vocês na quinta-feira, tá ok? Que é esse cara aqui, ó. O professor Mota é conhecido aí de muito, né? O famoso professor aí no Brasil. Então, veja só, ele está junto com a gente aí nesse grupo todo aqui para poder realmente fazer essa trilha fantástica. E na sexta-feira nós teremos uma surpresa. E essa surpresa vale muito a pena, tá? É surpresa com nós três e um convidado especial, mas vem a surpresa. Mas talvez você tenha pressa e não pode esperar, né? Talvez você aqui professor, talvez você aqui gestor, e você tenha justamente, né, essa pressa para isso. E se você tem essa pressa, né, para isso, nós temos uma boa notícia para você. Essa boa notícia eu já vamos entregar já, tá? Uma sugestão, olha só, né, de conteúdo. E essa sugestão aqui de conteúdo, ela é essa aprendizagem e o registro. Olha só que interessante. O 30% eu diria que tem um conteúdo síncrono da aula, tá? Imagina uma aula aí de 1 hora ou de 50 minutos. Você vai calcular 30% disso. Então, imagine lá, 15 minutos é o conteúdo assíncrono, é o conteúdo que o aluno vai entender e vai aprender. Olha só o que eu vou dizer aqui, professor. O essencial, eu vou até chamar a atenção aqui, eu vou pegar minha tela um pouquinho maior para olhar no teu olho e falar isso, cara. Professor, olha só, é fundamental que numa estratégia de ensino remoto, o professor foque no essencial da matéria. Tire todo o trivial e foque no essencial. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Na educação infantil, eu sei que tem aqui bastante professores aqui da educação básica e educação infantil. Veja só, professor, quando a gente faz o seguinte, imagina a seguinte, está planejado, né, na nossa aula para a educação infantil, a seguinte atividade para aqueles dias ou para aquela semana, que é, na verdade, desenvolver o objetivo, a competência é desenvolver a habilidade motora fina, tá? E na tua aula presencial tá assim, ó, olha só. A aula de hoje é, com a tesourinha sem ponta, recortar 10 formas de animais. Quando você recorta 10 formas de animais, agora você vai colar essas formas de animais numa folha, né? Numa folha sulfite, ou então numa folha A3. As crianças vão lá na tua escolinha, lá na tua sala, colar essas folhas. Elas vão pegar lá, olha só, o lápis de cor, né? O giz de cera, o lápis de cor, e vão desenhar ali, ó, árvores, vão desenhar sol, né? Vai desenhar um cenário, montanhas, mata, vai desenhar um cenário ali naqueles animais. Quando todo mundo fez isso, veja só quantas coisas estão fazendo na escola, né? Quando tudo fez isso, a professora vai pegar 2 ou 3 desses desenhos, dessas colagens de desenhos, e vai agora, junto com a turma, provavelmente sentada em roda, tentar contar uma historinha, né? Então veja só quanta coisa. Recorte, colagem, desenho, né? Contextualização e historinha. 5 coisas. Na sala de aula, ou seja, quando você faz tudo isso para a mãe vai ficar louca. É muita coisa para a mãe fazer, porque olha só o dia dela. Então a gente tira tudo que é trivial e foca no essencial. O que é o essencial? Entenda comigo. O essencial, na verdade, é desenvolver habilidade motora fina. Mas olha o que não funciona. Acompanhe comigo e vê o que não funciona. Não funciona, professor, você falar o seguinte: mãe, ou mandar por vídeo ou por escrito, né? A atividade de hoje é o quê? A atividade de hoje é você pedir para o teu filho pegar a tesourinha sem ponta e colar e recortar 10 animais de uma revista colorida. Na cabeça da mãe, quando a mãe não tem essa preocupação, não tem essa vivência, não tem essa formação pedagógica, ela vai falar assim: ah, a professora está de brincadeira comigo. Para que eu vou querer que a minha filha recorte 10 formas de animais, sendo que ela conhece todos os animais? Olha só, minha filha tem essa coleção de animais. Ela sabe que são animais. Ela não vou fazer isso, isso é besteira. Entenda isso.
Agora veja só como que a comunicação, já adiantando a comunicação, como que a comunicação muda tudo. E aqui para a gente focar no que menos é mais, tá? Olha só, os pilares, menos é mais, focar em aprendizagem, tira o trivial, fica no essencial. E pensa o seguinte, imagina assim, ó, mãe, a atividade de hoje é pedir pro teu filho recortar 10 animais com a tesourinha sem ponta. Por que isso é importante? Isso é importante porque esse movimento, mãe, olha só, esse movimento de abrir e fechar o dedo, ele é fundamental para desenvolver habilidade motora fina. Mãe, quanto mais habilidade motora fina teu filho desenvolver agora, na educação infantil, mais fácil o teu filho vai segurar um lápis, olha só, mais firme e mais fácil ele vai segurar um lápis quando ele estiver no período de alfabetização. Portanto, mãe, isso significa que daqui a pouquinho, quanto mais tesouro teu filho usar agora, mais fácil, olha só, e mais rápido vai ser para ele poder aprender a escrever na alfabetização dele. Entenda comigo, professor. Quando a mãe entende o porquê pedagógico da atividade, essa mãe não vai querer que o filho dela recorte só 10 animais, não. Vai pôr essa criança recortar animal durante o dia inteiro, ou revista o dia inteiro, porque ela sabe que agora ela sabe que esse movimento é importante. A mesma coisa quando a gente tem aquela atividade ainda da educação infantil, pensando com números ali, que a gente pede para a mãe separar 20 feijõezinhos em casa, né, 20 grãos de feijão, e aí você tem uma garrafa aqui, ó, uma garrafa, e pede para a criança pegar um feijãozinho e colocar na garrafa. Se a gente faz só isso, olha só, a mãe fala assim, tá de brincadeira comigo, né? O meu filho sabe contar, ou meu filho sabe o que é feijão. De novo, não é o problema de contar, é de novo esse movimento aqui, ó, o movimento de pegar em pinça um feijão, olha só, está desenvolvendo habilidade motora fina. Então, professores, quando a gente explica o porquê pedagógico da atividade para o pai, ou também para o aluno, tá? Também para o aluno, a adesão desse aluno, o engajamento desse aluno é muito maior, tá ok? E para educação, vamos pensar, anos finais de Fundamental 2, ensino médio e também ensino superior. O Mota gosta muito que eu falo isso, que é do refrão da aula. Acompanhe comigo. Ninguém, de verdade, ninguém aprende uma música lendo a letra da música. Tá? Não adianta eu pegar aqui, ó, ler a letra da música, eu vou aprender a música. Não é assim que funciona. Eu preciso me imergir nessa música, ter imersão nessa música. Como que a gente faz isso? Escutando a música. Quando eu começo a escutar a música, eu começo a prestar atenção no refrão. E qual que vai ser o que eu vou tentar aqui na minha cabeça? Tentar associar as palavras do refrão. E daqui a pouco eu formo frases do refrão, e daqui a pouco eu estou cantando o refrão. Olha que coisa incrível acontece quando a gente aprende o refrão de uma música. Talvez nós já decoramos, ou aprendemos, melhor dizendo, uma parte importante da letra. Talvez a parte mais importante da letra, que é o refrão. E agora, o nosso cérebro, pensando em neurociência, é uma máquina de associação. E essa máquina de associação, ela vai associar agora. Já tem o ritmo, já tem o pace, já tem a batida da música, então fica tudo mais fácil. A gente vai agora associar o que vinha antes do refrão e depois do refrão. E daqui a pouco, nessa imersão e nessa tentativa e erro, nessa tentativa, daqui a pouco nós estamos cantando lindamente a música toda. A gente canta, 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 depois a gente esquece, para de cantar essa música, olha só que interessante, e passamos, esquecemos de cantar a música. Daqui a pouco, puxa, lembrou da música. O que você vai lembrar da música, professor? O refrão. Entenda isso. Agora eu pergunto para você, qual o refrão da tua aula? Qual o refrão da tua aula? Qual que é aquela coisa mais importante? Qual a coisa mais importante que o aluno tem que guardar da tua aula? Tira todo o trivial, foca no essencial. Em ensino remoto, não perder é mais importante do que ganhar. Em ensino remoto, simples é melhor do que complexo. Em ensino remoto, menos é mais. Menos é mais. Em ensino remoto, olha só que interessante, foco nas pessoas, ter a empatia com as pessoas. Não adianta querer ensinar muito, porque vai ter uma chuva de informação e vai sobrar muito pouco. Edgar Dale mostra que uma aula transmitida, né, ou seja, ela presencial ou online, como está isso, com tanta informação, daqui, se a gente não testar isso, vai sobrar apenas 5%. Apenas 5%. Tá? Então, isso é muito importante a gente pensar nisso. Eu vou voltar aqui para a apresentação, para a gente poder, então, mostrar. O conteúdo assíncrono, né? 30% desse conteúdo assíncrono, uma aula de 50 minutos. 15 minutos ali por exemplo, de conteúdo assíncrono. Muita atividade, porque é na atividade, é na interação, é na interatividade, é no fazer,
é num aluno conversar com o outro, é num aluno, ao estar fazendo, conversando com o outro, de preferência, podendo ter a oportunidade de ensinar o outro, é que acontece o aprendizado. E a gente deixa aqui reservado 30% por uma interação síncrona. Preste atenção no que eu vou falar agora. A gente garante o menos é mais lá, ó. A gente garante o refrão da aula no conteúdo assíncrono e na interatividade. A aprendizagem vai ser garantida aqui. A interação síncrona, professor, entenda isso, não necessariamente é o que eu vou falar, presta atenção na palavra, não é para dar aula ao vivo e online. E sim, era para o ao vivo online é muito bom para falar da aula. Falar da aula e não dar aula. Não é transmitir informação. A aula ao vivo é fundamental para isso aqui, para criar vínculos. É fundamental para quê? Olha só interessante isso aqui. Para ter o engajamento do aluno com o professor, criar vínculo com o aluno com o professor. Quando o aluno gosta do professor, o aluno aprende melhor. A aula ao vivo ela é para ter a interação social da turma, para manter a interação social, para que quando voltar, esses alunos continuarem sendo colegas de turma, tá? Esse é o principal ponto da interação síncrona. E tudo isso com foco na aprendizagem e não no ensino. Para ter foco na aprendizagem, eu tenho que olhar o refrão da minha aula, o que é mais importante da aula. Esqueça o trivial, foco no essencial. Mais do que isso, focou no essencial, atividade. O que ele vai fazer para aprender, o que ele vai ter que pensar, raciocinar, refletir, se testar, tá? E de preferência conversar com os outros e quem sabe até ensinar uns aos outros. E aí, veja só, se você quiser fazer entender como é justamente essa aula assíncrona, eu peguei exatamente essa aula que eu estou fazendo aqui com vocês, de forma ao vivo e online, e eu transformei essa aula numa aula assíncrona. Se você clicar lá, gg.gg/expert ensino remoto, EER, expert ensino remoto, traça aula 1, você vai ter a experiência de um Google formulário lá, onde tem as boas-vindas, a identificação, tem lá o conteúdo e tem essa interatividade tão importante que eu falei dessa trilha. Ou seja, só que o vídeo, que está aqui 40, vai talvez chegar a 1 hora de conversa aqui entre nós, talvez ela vai ficar lá com 15 minutos, tá? Ela está lá com 15 minutos. Tá, o essencial da aula, ela foi para o assíncrono. E aqui a gente tem um momento aqui, já já a gente vai ter mais momentos de interatividade. Só para finalizar essa fala, depois a gente vai interagir um pouco com vocês pelo chat, com o professor Mota e com o Marlon também. Nós estamos no momento ímpar, professores, uma oportunidade para inovar, tá? Onde, a cada semana, o professor pode construir uma nova aula. Na mesma semana, testar essa aula com seus alunos. Se ele testa essa aula com seu aluno, tem 2 vias, chama via negativa e via positiva. A via negativa deu errado, ok, descarta essa aula, não deu certo. Vamos para a próxima. E a via positiva é, deu muito certo. Se deu muito certo, eu quero compartilhar isso com meus colegas. Eu quero ajudar os meus colegas a também ter boas aulas. Então é um ciclo de construir, testar a aula com o aluno. O resultado dessa aula a gente aprende. Quando a gente aprende com ela, a gente tem novas ideias. E novas ideias para acrescentar nas novas aulas. Perceba que forma um ciclo de inovação. E todos nós estamos vivendo, neste momento, de ensino remoto emergencial, caminhando para um ensino remoto intencional, um ciclo intenso de inovação educacional, onde todos nós, professores, estamos experimentando coisas novas. Estamos, né, permitindo-se experimentar, testando coisas novas, né? E eu chamo isso de ensino remoto intencional. Ele sai lá do emergencial, não planejado, para um intencional, planejado, focado justamente em aprendizagem, tá ok? Então isso é fundamental que a gente tenha justamente essa ideia bem clara. Mais do que isso, algumas escolas que não pararam, não adiantaram férias, né, não adiantaram recesso, eles começaram lá em março, a pensar lá nessa questão aqui a pensar lá naquela questão do ensino remoto emergencial. E agora, eu digo, de uma semana para cá, ele tem ali essa questão aqui do ensino remoto intencional. Outras não, outras paralisaram e, infelizmente, nesse momento, nós estamos tendo ali justamente essa questão do ensino remoto emergencial, porque está experimentando justamente o que funciona e o que não funciona agora. O que nós queremos com esse curso é acelerar esse processo, tirar você do emergencial o quanto antes e colocar no ensino remoto intencional, tá? Por quê? Porque nós não sabemos, olha a incerteza, nós não sabemos quanto tempo durará o lockdown. Se vai ser igual em todo o país, se alguma cidade vai voltar antes que a outra,
se algum tipo de ensino vai voltar antes que outro, o ensino superior vai voltar antes que a educação básica. Não sabemos. Não sabemos. Ninguém sabe. Nós não sabemos como vai ser essa retomada, tá? O que nós sabemos é, mesmo, não importa se for semana que vem, mês que vem, semestre que vem, quando tiver essa retomada, ainda assim, entenda isso, o ensino remoto vai ser importante. Esse ensino remoto intencional, com a intencionalidade da aprendizagem, ela vai ser fundamental. Vai fazer parte da nossa vida como professor, como escolas e como universidade. Ela vai fazer parte porque boa parte da estratégia de reposição de aula seguramente será através de ensino remoto. Porque não cabe as horas letivas no resto de dias letivos, principalmente se voltar lá em julho ou agosto. Vai ser fundamental utilizar ensino remoto intencional em estratégias de reforço, né? Aquele aluno que passou por todo esse momento, não perdeu, que já é fundamental, e nós precisamos agora reforçar a aprendizagem dele. E ele vai ser fundamental também para a estratégia de revisão de conteúdo, né? Mesmo aquilo que foi trabalhado de forma remota, ele também será retrabalhado, porque o retrabalho também, a revisitar o conteúdo é fundamental para a aprendizagem, ok? Pessoal, então veja só, para aquele gestor, para aquela escola, né, para aquela pessoa, na verdade, normalmente o gestor aqui, o diretor, que tiver muita pressa com isso, ele pode entrar através desse link. Todos esses links nós vamos colocar lá no Telegram, tá? gg.gg/ajuda-ensino remoto, tá? Você vai estar entrando em contato com nossos staffs, lá com a Betina, com o Matheus, com o Marlon, comigo e com o Mota, tá? Para poder justamente, você vai colocar lá qual é a tua necessidade, qual é o teu problema, né? E como você está pensando em resolver isso, e nós vamos entrar em contato para poder dar algumas opções. Uma opção é uma mentoria semanal que nós estamos querendo fazer de forma totalmente gratuita também, né? Mas conjunto, e aí, uma vez por semana, nós estamos tirando dúvidas e ajudando tudo isso. E outras formas aí, é de uma forma bastante mais acelerada, bastante mais customizada, naturalmente isso envolve custos, né? Mas aí, para aquela instituição que fizer sentido, para aquele gestor, para aquele diretor que fizer sentido, a nossa ajuda pessoal em ajudar a sua escola a não só atravessar esse período, mas planejar realmente, né, toda essa estratégia de ensino remoto, nós vamos estar à inteira disposição. Isso, na verdade, é uma questão muito mais de trabalho de assessoria, de consultoria, do que de informação. Podem ter certeza que nós estamos, para todos os professores que estão aqui, nós vamos dar o melhor conteúdo, é exatamente o conteúdo que nós trabalhamos numa assessoria, numa consultoria, nós vamos trabalhar nessa semana. Aqui, na verdade, é só para ter a nossa presença física, ou seja, ter a nossa atenção, né? Presença física não, a nossa atenção, né, direta no projeto de vocês, ok? Então eu chamo a atenção para vocês a importância de vocês estarem lá no gg.gg T de Telegram ensino remoto, porque é o nosso canal oficial de comunicação com toda essa comunidade, né? Com essa comunidade de professores que nós conseguimos construir e muito agradecido e com uma gratidão muito grande pela sua confiança de estar nesse projeto, estar assistindo essa aula e, se Deus quiser, acompanhar todas as próximas aulas que serão realmente incríveis. Ela está realmente um conteúdo premium, tá ok? Eu sempre termino o meu slide com isso, eu estou terminando aqui, a gente já vai abrir depois para poder conversar. Eu sempre termino com isso. Eu sou cético, por natureza. Eu sou uma pessoa extremamente cética. Cética e pragmática. Eu gosto de, cara, o que vamos fazer agora, né? Mas eu sou cético, é difícil me convencer. Então, eu gosto de promover isso. Seja cético também. Seja muito cético com tudo que você escuta, inclusive o que eu estou falando agora, tá? O cético, ele duvida até dele mesmo. Então, duvide sempre. Duvide sempre. Porque se você duvidar, você vai ter que buscar. E na hora que você buscar, você vai ver que tem muita evidência científica, que tem muito embasamento em neurociências, que suporta tudo que nós vamos ensinar para vocês, hoje e durante esse curso, né? Permita-se experimentar. A inovação, ela acontece quando permite a experimentação, né? Quando a melhor forma de não ter nenhum resultado diferente é sempre fazer a mesma coisa. E eu digo isso sempre: aprenda continuamente, né? Nós somos realmente uma máquina, nosso cérebro é uma máquina de associação, e o aprendizado, ela faz parte justamente desse aprendizado contínuo aí. E com isso, eu vou interromper aqui essa apresentação. Estamos lá de novo, né? Eu, Mota e o Marlon. Eu acho que vocês podem abrir o microfone de vocês aí, Mota e Marlon, e aí nós estamos, meu Deus, com 120 comentários aqui no chat aqui do YouTube. Tem vários excelentes, gostei, muito obrigado pela atenção de vocês, muito bom, parabéns, né?
tem como assistir depois? Vou colocar, ó, essa é uma pergunta que apareceu bastante, quer dizer, já perdi ela aqui. Que é, tem como assistir depois? Sim. Quiser explicar isso, Marlon, Mota, por favor. Tomazinho, na verdade, nesse momento estamos com 3.213 pessoas nos assistindo ao vivo. Muito bacana essa abordagem que você deu aqui no nosso curso. É bem verdade que você e o Marlon já fazem uns 2 meses que estamos discutindo isso. Procurando fontes, procurando órgãos competentes, conversar com donos de escola, mantenedores de escola, professores, coordenadores. Nós sempre temos lido muito o que o Conselho Nacional de Educação tem sugerido para as escolas, né? É bem verdade, amigos, porque aqui no chat, Marlon e Tomazinho, muito comentário apareceu, muita dúvida, muita coisa bacana, muitos elogios, muitas perguntas, porém, ninguém tinha um manual de instrução para como agir em tempo de coronavírus quando a gente fechar a escola, entendeu? Então, as pessoas estão se ajudando, mas é evidente que ninguém faz nada no achismo. Então, a gente procura evidências, procura regulamentações e procura caminhos possíveis, né? O ideal, o lindo seria que todos os professores tivessem boa internet, e os alunos também, que nós poderíamos, de repente, fazer uma experiência bacana para o acho que o Mota deu uma travada. Voltou. Sabemos de escola pública e escola privada, sabemos de diferenças de educação infantil, fundamental 1, 2, médio, escola especial, escola quilombola, escola indígena, todo esse contexto nós sabemos. Mas a questão é a seguinte, o que de repente eu posso fazer agora para tentar chegar na maioria? Certamente a via web, a via internet, ela funciona. Nós temos aí alguns diretores de escola e mantenedores dizendo, Mota, a gente acabou de sair da emergência, agora já estamos tocando o ritmo. Então é isso que o Tomazinho falou. Então agora você está tendo a intenção de fazer dessa forma, está funcionando? Sim, agora é a intenção nossa fazer isso. E também, meus queridos amigos professores que estão conosco aqui, nós todos estamos tendo uma incrível oportunidade de aprender, de mexer, de fuçar, porque eu tenho certeza que aí na sua escola, nos últimos 3 anos, nas semanas pedagógicas de janeiro e julho, todo mundo trouxe alguma pegada do tipo, temos que repensar a escola do futuro, metodologias ativas, tecnologia, e muitos de nós a gente deixou isso para depois. Depois eu vejo isso, minha sala de aula está funcionando e tudo mais. E agora não. Agora esse deixar para depois não pode mais. Então está todo mundo se ajudando, repensando essa entrega, o momento síncrono, o momento assíncrono. Então isso que é bacana. É essa ideia, é essa pegada que nós queremos fazer nesse curso, de nos ouvirmos, levar em conta as considerações de vocês e a gente tentar fazer uma semana bem bacana, onde algumas dúvidas serão esclarecidas e nós realmente entregarmos um conteúdo, definições, fundamentação e também ferramentas. Daí agora eu quero que o Marlon complemente aí, porque amanhã ele vai fazer um dia incrível com vocês, com certeza. Com certeza, Mota, muito obrigado. Aproveitando para responder algumas perguntas do chat aí, em relação a essa primeira apresentação que o Tomazinho fez brilhantemente. A ideia aqui, né, Tomazinho, foi mais fazer uma visão geral de como estava a situação, como é que a gente deve se comportar. Eu vi que alguns professores estavam muito preocupados em que a gente pudesse fornecer realmente algum tipo de conteúdo, material, no sentido de mostrar algum recurso tecnológico. Isso a gente vai fazer ao longo da semana. Amanhã eu vou apresentar uma possibilidade de trilha assimétrica, vou construir uma aula ao vivo junto com vocês. Tenho certeza que será bem interessante. Vamos fazer isso com toda a calma do mundo, para que vocês possam acompanhar e possam fazer isso online junto comigo. Em relação às aulas gravadas, a nossa ideia é deixar isso no nosso canal até a sexta-feira, e para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, e a partir daí só vai ter acesso quem tiver o link de inscrição. Nós reiteramos aí a necessidade, para quem quiser acompanhar mais informações, acessar lá o nosso Telegram. A partir dali, a gente vai começar a distribuir também alguns conteúdos, algumas observações, para que vocês possam ficar atentos aí em relação ao que vem pela frente, né? Acho que é isso, né, Mota? É isso aí, show de bola. Lembrando que amanhã, todos os dias no mesmo horário, de terça agora, a partir de amanhã até sexta, sempre das 16 às 17. Na caixa de e-mail de vocês, que é o e-mail que vocês usaram para se inscrever nesse curso, vocês receberão diariamente avisos, links e tudo mais, para que vocês possam estar conectados conosco. E para nós está sendo uma alegria fazer esse momento aí.
O professor Tomazinho certamente iniciou essa nossa jornada de aprendizagem aí com o pé direito, fez algumas considerações muito esclarecedoras. Como ele mesmo disse, duvide. O Mota deu uma travadinha ali, faz parte do ao vivo, tá? Isso a gente chama muito... Fussem, vão atrás, de cada sugestão, de cada texto, de cada link que nós falarmos aqui, vão dar aquela pesquisadinha a mais, dá uma de aluno que fica assim, duvidando quando o professor está falando lá na frente, que você vê que ele fez aquele movimento para conferir no celular. Então a gente quer fazer desse hub, desse encontro de professores, algo realmente valioso para todos nós, né? Amanhã, já adiantando a parte do Marlon, certamente ele chamará a atenção de vocês para uma ferramenta para você clicar ali, clicar lá e acolá. Se você estiver fazendo isso do seu notebook, assistindo ao curso, você terá que navegar entre uma aba e outra, na minha conversa com vocês na quinta-feira também. Então, vocês perceberão o seguinte, se ao final, lá na sexta-feira, se vocês, professores, coordenadores, gestores de escola, mantenedores, se vocês perceberam que realmente nós conseguimos juntos, porque na educação ninguém faz nada sozinho, se nós conseguimos juntos, depois de 5 horas e pouco de curso, vocês terem um aprendizado síncrono conosco, da forma como nós vamos fazer aqui, isso será uma boa pulguinha atrás da tua orelha de você pensar assim, puxa vida, realmente é possível, desde que eu reúna meus professores, a gente faça esse planejamento aí, nem que seja semanal, porque no EAD você já tem uma trilha pronta, você empurra essa esfera, ela sai no trilho. Agora, no ensino remoto, não. É como se você tentasse ficar empurrando um cubo. Ou seja, cada semana é uma face dele que você tomba no chão. Então, o planejamento também é mais próximo. Eu tenho certeza que os coordenadores, os professores, os donos de escola que estão nos vendo aqui agora, eles estão tendo que fazer esse planejamento quase que diário. É como se a escola tivesse entrado um pouquinho num ritmo de startup, onde você está hoje decidindo amanhã e o depois da manhã e não sei o quê. Então, é essa efervescência. E nós estamos aqui justamente para ajudar a azeitar tudo isso, essa engrenagem. A gente sabe que não é fácil a comunicação com a família e dos pais também saberem direitinho o que acessar e como acessar. Nós entraremos nessas considerações aqui também. Então, tudo no seu tempo. Hoje só o primeiro dia, já causamos uma turbulência aqui nesse ventilador de informações. E a pegada é essa. Tomazinho, tem alguma consideração aí? Eu tenho algumas respostas importantes, porque eu estou vendo que tem bastante perguntas. Vai ter certificado, sim, tá? E terão 2 tipos de certificado. Se você assistiu a 5 aulas, e a gente tem como medir isso aqui, né, pelo chat, por tudo isso, você vai ter 5 horas de aula, ou um certificado de 5 horas. Na atividade de amanhã, vai ter um formulário. Se você mandar o link do formulário, que é a atividade, vai valer mais 2 horas e 20. Na quarta-feira tem uma atividade, no Mota também tem atividade. Cada atividade 2 horas e 20. Então nós temos mais 7 horas, né? Ou seja, o total ali de 7 horas, mais 5, 12 horas. Então terá o certificado de 12 horas se você, além de assistir às aulas, fez as atividades. Entenda, senhores, no presencial, quando o Zezinho fala presente, ele está presente. E o Zezinho, o aluno, ele pode assistir a tua aula com atenção, pode fazer as suas atividades ou não. No ensino remoto, é a atividade, é a realização da atividade e o registro dessa atividade que vai garantir presença para o Zezinho, tá? Então, é a mesma coisa, nós vamos tratar vocês, professores, um pouco como aluno aqui também, exatamente para poder fazer toda essa validação. Outra coisa que me perguntaram aqui, se vai ficar gravado. Sim, cada dia tem um link para a aula. As aulas vão das 4 horas da tarde às 5, das 16 às 17 horas, horário de Brasília, como tem gente do Brasil todo, né? Horário de Brasília. Então, se você, qualquer momento, depois que acontecer essa aula, você clicar nesse link, hoje à noite, amanhã, depois, você vai assistir essa aula e assim como as próximas aulas todas que foram gravadas. Como o Arno falou, durante a semana. Depois a gente fecha tudo isso e só quem está inscrito no curso que vai ter acesso a isso por longo prazo, até porque a gente quer dar continuidade com mentorias, quer dar continuidade com tira dúvidas, provavelmente uma base semanal, toda semana vai ter novidade com isso, tá bom? Outra coisa que eu queria falar que era, puxa, eu perdi a pergunta aqui, uma era o certificado, outra é a... Tomazinho, tem gente perguntando se pode fazer a lápis, se vai ter lista de presença, aquela coisa de aluno. Estamos interagindo aqui, ó. Tá uma efervescência esse negócio aqui. Essa é uma maravilha. Essa é uma maravilha. Dá sim, dá sim. A gente arruma um jeito de validar. Gente, mas basicamente era isso. Nós estamos faltando 3 minutos para as 17 horas. Eu vendo aqui muita gente, né, agradecendo, muito obrigado mesmo, né, a equipe de verdade, agradecer Mota e Marlon aqui, porque nós realmente fizemos um trabalho muito a 6 mãos, tá? Foi muito rápido tudo isso, nos pegou de extrema surpresa o acolhimento de todos vocês, né? O quanto que cada um de vocês compartilhou realmente isso, que deu esse viral tão grande, né? Para nós termos aqui
12.777 inscritos. Hoje já tinha mais de 600 pessoas na lista de espera, né? Então, veja, mais de 13, 14 mil pessoas quase sendo atingidas e 3 mil pessoas online no meio de uma segunda-feira, às 4 horas da tarde. Gente, é incrível, né? E é uma gratidão imensa o tempo e a atenção de vocês aqui com a gente. E, de verdade, vale a pena, porque nós realmente criamos um conteúdo incrível, premium mesmo, para entregar o melhor para cada um de vocês. O objetivo é, eu insisto nisso, é ajudar, tá? O que é ajudar, e a gente está nesse caminho. Marlon, Mota, eu acho que a gente pode dar Legal, quero só reiterar aí, Tomazinho, o convite. Amanhã, então, às 16 horas, será comigo. Vamos criar uma trilha assíncrona incrível. Vamos usar uma plataforma que é conhecida, mas com certeza vamos passar alguns recursos que a grande maioria talvez desconheça, que vai fazer toda a diferença na utilização dessa plataforma. A ideia amanhã não é só falar da plataforma. Eu quero aproveitar e mostrar como eu conheci a plataforma e como ela mudou a forma com que eu passei a interagir com os meus alunos. Consegui aumentar o aproveitamento da aprendizagem de forma bastante significativa. Então, às vezes, é um pequeno detalhezinho que faz toda a diferença, e esse segredo eu vou contar para vocês amanhã. Então, espero amanhã, 16 horas, nesse mesmo local. É isso aí, galera. Show de bola. Marlon e Tomazinho, mais uma vez uma honra estar com vocês aqui, principalmente estar com todos os professores, todos os educadores que estiveram conosco. Nós somos a Moonshot Education e criamos esse projeto com um só propósito: ajudar professores nesse momento de dificuldade, e que eu tenho certeza que nós juntos passaremos por tudo isso, e depois que a vida voltar ao normal, para o que estão dizendo que é o novo normal, nós sairemos muito fortalecidos. Vou contar para vocês, meus queridos amigos, eu tive um vô que viveu até os 96 anos de idade, e às vezes, em alguns momentos, eu, entre aspas, reclamava para ele e dizia assim: meu neto, não se preocupe, porque só leva pedrada árvores que dá fruto. Ou seja, professores, nós todos damos frutos em sala de aula, certo? Então, deixa dar umas pedradinhas, não tem problema. A gente com isso se fortalece, e depois, e até mesmo agora, arrisco dizer que a gente já está fazendo uma nova escola, com nova estrutura, com um novo pensamento, e a ideia é nós fazermos esse encontro para nos ajudarmos. É isso aí. Mais uma vez, gratidão pelo momento de hoje. Amanhã, às 16 horas, estaremos de volta aqui. Dá o seu like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. E é a Moonshot Education, com professores do Brasil inteiro, fazendo esse movimento aí de transformação na educação do nosso país. Valeu, obrigado, um abraço. Até amanhã. Boa semana a todos, bom trabalho. Até logo. Isso aí.